Vamos começar por essa notícia aqui, que é a principal, né? Estados Unidos correm risco de ficar sem dinheiro em espécie em outubro, afirma a secretária do Tesouro, que é a Janet Yellen, essa palmeirinha do mal aqui, né? Palmeirinha demoníaca, que tem essa carinha fofinha, mas a gente sabe que, na verdade, é um monstro. Janet Yellen pediu ao Congresso que autorize aumento do limite da dívida para cobrir gastos. Vocês aí sabem que ter mais dívida nunca é algo positivo, nem para a gente, nem para um governo, nem para um país, né? Então vamos entender aqui na matéria o que está acontecendo. Esta seria a primeira vez na história que os Estados Unidos esgotariam suas reservas financeiras. Para impedir a bancarrota, Yellen solicitou ao Congresso autorizar a emissão de novos títulos da dívida externa do país. Uma vez que se esgotem todas as medidas extraordinárias e o dinheiro em espécie disponível, os Estados Unidos não poderão cumprir com suas obrigações pela primeira vez na história, disse a nossa vovozinha. Agora, o Departamento do Tesouro solicita ao Parlamento poder endividar ainda mais o país a fim de custear o Estado. Lembrando aqui que os Estados Unidos já estão num recorde de dívida pública e ela está pedindo para endividar ainda mais. Nós vamos ver a consequência disso mais à frente nesse vídeo. A secretária do Tesouro afirma que há um mês já deixaram de pagar as parcelas previdenciárias dos servidores públicos para diminuir os gastos. Isso aqui já é um primeiro sinal da falência do Estado. Quando uma empresa começa a entrar em processo de falência, ela vai se endividando, tentando evitar o inevitável, né, que é a falência, e a mesma coisa está acontecendo aqui com o Estado. Só que, como a gente sabe, esse processo de endividamento, né, gerar dívida por meio de Congresso e tal, é um processo burocrático, demorado e difícil, inclusive politicamente, né? Isso queima muito os políticos. Então, qual a forma que o Estado recorre para tentar evitar isso ao máximo? Eles mexem, geralmente, eles manipulam a taxa de juros da economia para fazer com que você seja manipulado a ponto de gastar o seu dinheiro, né? No que eles chamam de aquecer a economia. Então, se o juros está lá no chão, você não ganha dinheiro fazendo investimento, colocando dinheiro no banco, você não tem muito o que fazer. Ou você guarda o seu dinheiro em casa, debaixo do colchão, e aí a inflação vai comendo o seu dinheiro pouco a pouco, ou você gasta ele no mercado. Você vai comprar televisão, carro, casa, sei lá, porque é melhor do que você perder dinheiro. A ideia do governo é justamente te fazer gastar o dinheiro, porque isso aquece a economia de forma artificial. Mas como ela vai fazer isso se os juros nos Estados Unidos e em diversos outros países já está em zero? Você poderia dizer, ela pode estabelecer os juros negativos, ou seja, aquelas pessoas que tentarem investir o dinheiro vão perder dinheiro ao invés de ficar no 0 a 0. Então, é um incentivo ainda maior para elas gastarem o dinheiro. Sim, só que existe um limite, porque existem coisas escassas na economia. Esse investidor ele pode recorrer, por exemplo, ao ouro, que é escasso, ou ao Bitcoin, que também é escasso, e assim evitar essa perda. Como que o Estado poderia fazer para evitar essa saída que a gente tem, né? Ouro, Bitcoin. Bom, CBDCs, ou seja, a moeda digital estatal. Pense no real digital, no dólar digital. Eles podem levar a taxas de juros profundamente negativas, alertou aqui o Wall Street Journal. Até a mídia tradicional está começando a entender para que serve a moeda digital estatal. Ela realmente é muito perigosa. Vamos entender como eles fariam isso aqui na matéria. A diferença entre um CBDC, ou seja, uma moeda estatal digital, e o dinheiro e o papel moeda seria destacada se as taxas de juros caíssem abaixo de zero. As pessoas estariam mais inclinadas a manter o dinheiro físico, né, o papel moeda, para ganhar zero, em vez de perder dinheiro com um dólar digital emitido pelo Banco Central. Claro, você prefere ficar com o seu dinheiro embaixo do colchão rendendo zero do que colocar num banco e perder 1% ao mês. Pô, não sou maluco, vou deixar meu dinheiro aqui embaixo do colchão. Mas se você não tiver opção porque todo o dinheiro foi digitalizado, o que você vai fazer? Como é que você vai pegar o dólar digital e botar embaixo do colchão? Não existe forma. Então fica muito mais fácil para o Estado controlar a taxa de juros. Ele vai colocar que todo mundo vai perder 1% ao mês, por exemplo, né? Taxa de juros negativa, e você não tem como fugir disso. Isso significa que o Banco Central terá mais alavancagem com as taxas de juros se emitir dólares digitais que não podem ser guardados fisicamente, não podem ser colocados embaixo do colchão. As taxas de juros negativas são usadas como último recurso pelos bancos centrais durante uma recessão,
impressão para estimular a economia ao encorajar empréstimos e gastos. É aquilo, eles querem baixar a taxa de juros para que você não tenha nenhum incentivo de poupar, você tem que gastar o seu dinheiro. As taxas de juros dos Estados Unidos são atualmente as mais baixas de todos os tempos, 0,25%. Vários bancos centrais já estão em território de juros negativos. O Banco Central Europeu tem uma taxa de menos 0,5%. O Banco do Japão, menos 0,1%. O Banco da Suíça, menos 0,75%. E o da Dinamarca, menos 0,5%. Além de dar aos bancos mais alavancagem com taxas de juros, CBDCs são uma forma de dinheiro programável que pode tirar poder do portador. Dinheiro programável é projetado com regras embutidas que restringem o usuário. Essas regras podem significar que o dinheiro expira após uma data fixa ou seu uso é restrito a um determinado conjunto de bens. É exatamente o que vocês estão escutando, tá? Isso já foi testado na China, dinheiro com validade. Então eles fazem o seguinte, você recebe o seu dinheiro, mas ele só é válido até daqui a 6 meses. Então ou você gasta esse dinheiro ou ele passa a valer zero. É uma forma total de controle sobre a sua poupança. Te impede completamente de fazer poupança. Esse aqui é um artifício que o Estado pode fazer a partir do momento que o dinheiro se torne 100% digital. O outro ponto aqui é te proibir de consumir alguns bens, como, por exemplo, bens escassos, Bitcoin, ouro, enfim, aqueles que servem atualmente para você fugir desse controle estatal dos juros. E qual a desculpa dos estados, dos governos, para fazerem esse tipo de coisa? Controlar, acabar com uma crise. Será que realmente funciona? Vamos pensar aqui nas maiores crises da história, né? Geralmente elas estão ligadas a grandes guerras. Então você tem uma crise enorme e aí durante uma guerra, o que o governo faz? Ele acaba com algum lastro que existia com a moeda, como por exemplo lastro no ouro, para poder imprimir mais moeda e financiar essa guerra, né? Aumenta a dívida do Estado, como querem fazer agora, a dívida vai lá no teto, a gente vai ver um gráfico sobre isso mais à frente, e também impedem a produtividade. Então, você tem menos bens na economia, você vai ter menos construção de casa, menos carros, menos comida, tudo vai ter menos produção, né? Durante uma guerra ou durante um período, como a gente viu recentemente aí, da pandemia, onde o governo proibiu as pessoas de trabalharem, cai a produção, ao mesmo tempo que você aumenta a quantidade de dinheiro na economia, né? Seja por meio de impressão, seja reduzindo os juros e fazendo as pessoas gastarem, comprarem coisa na economia. Mas se você tem mais dinheiro, mais papel e menos produtos, o que acontece com o valor de cada produto da economia? Ele dispara, é claro. Você tem poucos carros e muita gente com muito papel, você vai precisar de muito mais papel para comprar um carro ou uma casa. É isso que naturalmente acontece. Só que os políticos não entendem, nunca entenderam isso. Eles acham que os preços estão subindo porque o empresário é malvadão. O empresário está subindo. Onde já se viu subir o preço das coisas no meio de uma crise? Você é muito cruel. Eles não entendem nada de economia. E eu posso comprovar isso, inclusive, com um político atual. Vou abrir aqui. O primeiro-ministro do Canadá fez essa postagem no Twitter. Está aqui embaixo traduzido para vocês. As casas não devem ficar vazias quando tantos canadenses estão tentando comprar uma casa. Portanto, vamos proibir a propriedade estrangeira no Canadá pelos próximos 2 anos e tributar as propriedades estrangeiras existentes que estejam vazias. Ou seja, ele está culpando o aumento do preço das casas no Canadá das pessoas. A culpa não é dele, que está imprimindo moeda e controlando os juros, como eu expliquei para vocês. A culpa para o político é dos donos das casas. Como é que você tem casa e a casa está vazia? Não pode. Isso é um absurdo. Portanto, vou tirar o seu direito à propriedade. Qual a consequência desse tipo de atitude? Bom, todos os estrangeiros, todos os outros países que tinham interesse em comprar propriedade no Canadá, comprar casas no Canadá, vão se desinteressar. Afinal, o risco é enorme. Você pode ser roubado pelo Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Lembram quando falavam que casa era um ótimo investimento?
Como é que você vai explicar isso para todos esses investidores que colocaram aí o seu suor, né, o seu trabalho, o seu tempo na compra dessas casas no Canadá e agora vem um maluco e fala que eles não têm mais direito à propriedade, que a casa não é mais deles ou que eles têm que pagar um imposto sobre essa casa, um imposto adicional sobre essa casa. E qual é a tendência a partir de agora? Que elas continuem investindo em casas no Canadá? Claro que não. Todos esses investidores vão deixar de ter interesse no Canadá e isso cria um desincentivo à construção de novas casas, ou seja, a oferta de casas vai ficar limitada. Se ele quer ter mais casas para ter um preço menor, ele está fazendo justamente o contrário. Ele está desincentivando o investimento em casas, porque se tornou um risco nesse momento. Como explicou o nosso ídolo Michael Saylor, está aqui a tradução, esta política priva os estrangeiros de seus direitos de propriedade e prejudica o valor de todas as propriedades residenciais no Canadá, destruindo assim a riqueza. É por isso que os investidores precisam substituir os bens imóveis por bens digitais. Bitcoin é a esperança para o Canadá. Realmente, o Bitcoin é atualmente a única propriedade privada real que a gente tem. Todas as outras estão em risco, porque pode vir um político maluco e retirar esse direito à propriedade. É algo que depende somente de um rabisco no papel. O Bitcoin, não. O Bitcoin é seu na tua carteira, ninguém consegue tomar ele de você. Mas notem como o Bitcoin vem se tornando cada vez mais interessante, tá? Os fundamentos dele se tornam mais valiosos. Num ambiente onde a propriedade privada está sendo proibida, o valor do Bitcoin, que é o único ativo que é propriedade privada, tende a subir. E como a gente está vendo aqui, o grande problema, né, o que está acontecendo com os estados aqui, é o aumento da dívida. E é justamente o aumento da dívida que torna mais provável que o Bitcoin se transforme na moeda corrente, na moeda mundial. Por que eu falo isso? Olhem esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui representa o percentual da dívida pública com relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto de um país, quanto aquele país produz. Então aqui do lado vocês estão vendo, né, qual é o tamanho do endividamento do Estado. E aqui vocês percebem 3 picos antes do momento atual. A gente teve 3 guerras que foram picos de endividamento, o que faz sentido. Ao longo de uma guerra é muito cara, o Estado se endivida para pagar, para financiar essa guerra. Então a gente tem a Guerra Civil Americana aqui, nesse primeiro ponto. Notem o endividamento aqui ao redor de 30%, tá? Com relação ao PIB. Depois da Primeira Guerra Mundial, já aqui, né, em 1914, a gente tem aqui um endividamento um pouco maior, já na casa aqui dos 40% com relação ao PIB. Depois, a gente tem um terceiro pico muito mais alto, que é a Segunda Guerra Mundial, onde esse endividamento superou os 100%, tá? A dívida estatal ficou aqui ao redor de 120% do PIB. Mas tem algo interessante. Olha este ponto atual, onde a gente está. É o recorde, é o maior pico da história, maior do que o de todas as guerras no passado, o que mostra que realmente estamos em guerra. O endividamento está na casa dos 130% daquilo que é produzido no país. Em todos os picos aqui da história, nós tivemos transformações profundas, tanto sociais quanto econômicas. Tivemos mudanças do sistema monetário e mudanças da moeda. Será que agora vai ser diferente? No maior pico da história, não teremos essas transformações? Vamos entender que transformações foram essas nesses picos de endividamento do passado, começando pela Guerra Civil Americana. Aqui nós temos um texto em inglês explicando aqui como a Guerra Civil Americana uniu o nosso dinheiro, segundo o americano, né? Ele diz que a Guerra Civil Americana mudou o país mais do que qualquer outro evento na história americana. Até mesmo o papel moeda que usamos atualmente é consequência dessa guerra. Mas talvez a mudança mais significativa e positiva, segundo o autor do texto, foi a criação do sistema bancário e do sistema monetário. Antes da Guerra Civil Americana, existiam vários bancos lá, cada um com uma moeda diferente. Alguns bancos não existiam mais e a moeda estava circulando. Ninguém sabia que moeda era verdadeira, que moeda era falsa. Enfim, era complicado esse sistema americano. E depois aconteceu ali uma consolidação numa moeda única, né? Um sistema bancário e sistema monetário único nos Estados Unidos. Olha o tamanho da transformação que aconteceu após a Guerra Civil Americana, tudo isso devido à dívida que foi gerada nesse período, né? Uma dívida muito grande acaba gerando uma necessidade por mudanças. E nesse caso, foi essa a mudança.
Quanto às mudanças sociais, se ao longo de uma guerra a situação fica muito pior, os direitos são abandonados, existe o trabalho forçado, enfim, várias barbaridades acontecem, depois desse período a gente costuma ver melhoras com relação à liberdade individual. Aqui no caso da Guerra Civil Americana não foi diferente. A gente teve a abolição da escravidão negra e a mudança para um sistema de trabalho livre, né? Você vai lá e faz um acordo com seu patrão. Então, olha como a liberdade progrediu tremendamente depois desse pico de dívida que a gente teve lá nos Estados Unidos. Passando para o segundo pico aqui, que é a Primeira Grande Guerra Mundial, o que a gente teve de avanço, né? Bom, para financiar essa Primeira Grande Guerra, eles acabaram ali com o padrão ouro, né, com o lastro da moeda no ouro, justamente para poder imprimir moeda indefinidamente, roubando de você sem que você percebesse, né? Então imprime moeda e financia a guerra. Então acabou o padrão ouro, mas o que acontece logo depois que a guerra termina, né? Aqui o grande objetivo, segundo o texto aqui, era a restauração do padrão ouro de antes da guerra, já que os preços, o nível de preços tinha crescido tremendamente em todos os países durante a guerra. Em 1929, ou seja, poucos anos após o fim da Primeira Grande Guerra, todas as moedas importantes ao redor do mundo já estavam lastreadas ao ouro. E mesmo aquelas menos importantes também estavam ligadas ao ouro. Então o mundo se voltou novamente para esse padrão, entendeu a importância da escassez. O problema é que em 1913 a gente teve a criação do Fed, do Banco Central Americano, e isso impedia esse livre mecanismo monetário. Então o Fed interferia nessa operação e acabou que não funcionou muito bem. Mais à frente a gente viu esse padrão ouro sendo abandonado, infelizmente. Só para dar uma ideia do tamanho desse problema, essa aqui é uma foto na Alemanha, eu acho que na década de 20, provavelmente, duas crianças fazendo uma pirâmide de papel moeda. Por quê? Porque o papel moeda não valia mais nada. O governo destruiu o papel moeda, imprimindo muito dele, né, para financiar guerras. Então, olha a situação. Isso aqui não acontece somente com Venezuelas, não. Acontece também com a Alemanha. Depende somente do endividamento e da inflação gerada pelos estados. Essa matéria aqui nos questiona o que a Primeira Grande Guerra Mundial nos ensinou sobre gerenciamento do dinheiro. Olha que interessante aqui. Na época da guerra, a incontestável potência global e financeira era a Inglaterra. Tudo isso mudou depois da guerra. Empresas americanas tiveram um papel fundamental em fornecer suprimentos para nações que estavam lutando na guerra lá na Europa. A dívida dos europeus com relação aos americanos cresceu. Em essência, a Primeira Grande Guerra se tornou uma massiva transferência de riqueza das nações antigas da Europa para o novo Estados Unidos. Então, todos os países europeus estavam lá em dívida com os americanos e o dinheiro começou a migrar da Europa para os Estados Unidos. Essa é a lição que eu tiro da história da Primeira Grande Guerra. Dívidas podem ser perigosas. Por quê? Dívida é a transferência de riqueza daquele que deve para aquele que empresta. Como a gente explicou, né? A Europa foi quem alimentou o crescimento dos Estados Unidos. Uma vez que você está em dívida, você não está mais no controle. Essa frase é importante. Uma vez em dívida, as suas finanças se tornam entrelaçadas com aquele que te emprestou dinheiro. E se dívida gera transferência de riqueza daquele que toma o empréstimo para aquele que deu o dinheiro, o que vai acontecer com os americanos aqui, já que eles estão se endividando muito? A tendência é que essa riqueza dos Estados Unidos comece a sair da mão dos americanos. E como o texto também fala, né, uma vez que você tem dívida, você não está mais no controle. Aqui significa que os americanos vão pouco a pouco perder o controle que eles possuem hoje, assim como outros países, como a Inglaterra, perdeu no passado. Agora vamos falar sobre os impactos monetários, né, econômicos da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi esse maior pico até o momento atual. O que aconteceu após a Segunda Grande Guerra Mundial? A principal coisa que aconteceu foi o acordo de Bretton Woods, né? Então, o que aconteceu nesse acordo de Bretton Woods? Eles perceberam aqui que precisavam de um novo sistema internacional para substituir o padrão ouro que tinha sido abandonado também para financiar a guerra. Então, após o final da Segunda Grande Guerra,
O que nós vamos fazer para substituir o padrão ouro? E aí a conferência de Bretton Woods, que aconteceu em 1944, definiu que a nova moeda mundial seria o dólar, mas não o dólar como a gente conhece hoje. O dólar, na época, era lastreado ao ouro, então fazia o mesmo papel do ouro, sendo, portanto, escasso, né? Tendo ali um lastro em algo escasso, novamente provando para vocês que após cada pico de endividamento, todos os países, todo mundo percebe que precisa mudar o sistema. Precisa recorrer a um novo sistema para encontrar um equilíbrio. Não dá para deixar as coisas totalmente soltas, senão a economia vai para o buraco. Mas assim como em todos os momentos que vimos até agora, existia uma falha que levaria ao fim desse lastro no ouro. E qual é essa falha? Justamente um controle centralizado. O controle estava na mão do Banco Central americano e eles decidiram acabar com esse lastro no ouro em 1971, fazendo com que o dólar passasse a se desvalorizar e chegasse no ponto atual que a gente está vendo dos Estados Unidos imprimindo trilhões de dólares a cada ano que passa. Agora vamos falar sobre as mudanças sociais que aconteceram após a Segunda Grande Guerra Mundial. Eles falam que a guerra mais destrutiva da história foi um incentivo não somente social, mas também tecnológico, isso é importante para a gente, né? Político e econômico. Eles falam sobre as mulheres, vamos lembrar aqui que assim como aconteceu lá na Primeira Grande Guerra Mundial, que permitiu a liberação dos negros, aqui na Segunda Guerra Mundial aconteceu a liberação das mulheres. As mulheres eram indivíduos de classe inferior. Então o homem podia trabalhar, o homem podia votar, o homem podia fazer várias coisas, tinham vários direitos que as mulheres não tinham. E graças à Segunda Grande Guerra Mundial, após a Segunda Grande Guerra Mundial, com os homens indo para a guerra, muitos morrendo, era necessário que a mulher entrasse para a economia, começasse a trabalhar, ganhasse esses direitos, e isso acabou igualando ali mulheres e homens. Notem como, após cada crise gigante, cada endividamento gigante, também temos maior liberdade. Pouco a pouco ela vai aparecendo, graças a mudanças tecnológicas, sociais e também da moeda, como a gente observou. Resumindo aqui, todos esses picos de endividamento público que a gente observou na história resultaram em mudanças drásticas, tanto sociais quanto monetárias, econômicas. E agora eu acredito que não vai ser diferente. A dívida indica que o governo, que o Estado não está saudável e a moeda também não está saudável. E é necessário alterar a moeda, alterar o sistema monetário para que as coisas voltem ao normal. Sempre é necessário restabelecer um lastro em algo escasso. Das outras vezes, nós observamos que o lastro no ouro acabou sendo derrubado, justamente porque ele dependia da honestidade e da competência de entidades centralizadas. E hoje, felizmente, nós temos uma tecnologia que não precisa de uma entidade centralizada tomando conta. E essa tecnologia se chama Bitcoin. É um ativo mais escasso que o ouro e que é descentralizado, sem o risco de chegar aqui um FMI ou um banco central e acabarem com a escassez do Bitcoin. O Bitcoin é escasso para sempre, independente da vontade da Janet Yellen ou de qualquer parasita estatal. E é por isso que o Bitcoin será a próxima moeda de reserva mundial. Vai substituir o dólar, que não está mais cumprindo a sua função. O pico de dívida atual, que é o pico histórico, é o recorde histórico de endividamento, vai gerar mudanças tão extremas quanto as que observamos no passado. Criação do papel moeda, criação de um sistema bancário, fim da escravidão negra, entre outras. Então, estejam preparados para isso, porque a tendência é essa. Mais uma